sagrado chamado Bíblia. Bíblia é uma palavra de origem grega que significa conjunto de livros. Vem de biblos em grego, que significa um conjunto de livros. Então a Bíblia não é um livro só, na verdade são inúmeros livros. Para os católicos são 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Para os protestantes, os evangélicos, são 66 livros, são 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então tem uma divergência ali na divisão e na quantidade de livros, principalmente no Antigo Testamento, entre católicos e protestantes, porque a partir da Reforma Protestante eles não aceitaram o cânone bíblico estabelecido pelos católicos. Eles preferiram o cânone do Antigo Testamento, que era o cânone dos judeus. Os judeus haviam estabelecido. E os judeus não admitiam livros que não haviam sido escritos em hebraico, que era a língua dos judeus. E os católicos admitem 7 livros a mais que eles têm, que existiam antigamente circulando entre os judeus, mas haviam sido escritos esses livros em grego. O Novo Testamento, praticamente tudo ele é escrito em grego, pelo menos o que chegou até nós. Não há versões em hebraico ou aramaico, que eram as duas línguas faladas no tempo de Jesus, do Novo Testamento. Praticamente todos os 27 livros do Novo Testamento estavam em grego e depois são traduzidos para o latim. Quem vai ser responsável por fazer isso, essa tradução da Bíblia, dos livros todos, para o latim, vai ser São Jerônimo, ali por volta do século IV depois de Cristo. Mas hoje vamos falar de um episódio específico da Bíblia, que é o episódio da crucificação de Jesus. Jesus, que teria nascido, há controvérsia sobre a data de nascimento, de alguns entre 7 e 4 antes de Cristo. Ou seja, Jesus teria nascido antes dele mesmo, pelo menos antes do calendário nosso, que divide as eras aí em antes e depois de Cristo. E teria morrido por volta do ano 29 e 30 depois de Cristo. Então nós vamos falar desse momento aí, esse evento que está relatado nos 4 evangelhos. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de evangelhos. Evangelho significa, uma palavra de origem grega, significa boa nova, boa notícia. A boa nova que Jesus teria trago para o mundo seria a boa nova, a boa notícia da salvação do reino de Deus. E de que ele, através da sua paixão, morte e ressurreição, iria salvar a humanidade. Então, a gente encontra, por exemplo, lá no livro de Marcos, capítulo 5 do Evangelho de Marcos, capítulo 15, na verdade. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais sucinto, talvez mais próximo de Jesus. São só 16 capítulos do Evangelho de Marcos. E, segundo os historiadores, teria sido escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. Ou seja, mais ou menos 30, 40 anos depois da morte de Jesus. Então, no começo ali, essas histórias sobre Jesus eram transmitidas de forma oral. E segundo os estudiosos, no começo nem havia essas histórias miraculosas de Jesus. No começo eles só se reuniam para refletir sobre as pregações, os ensinamentos de Jesus. Então, quando Jesus está lá na cruz, depois da sua crucificação, quando ele dá o seu último suspiro, um soldado que ajudou a crucificá-lo vai e diz: realmente esse homem era o Filho de Deus. Então, Jesus, segundo o cristianismo, morreu pelos pecados de muitos, na verdade, pelos pecados da humanidade. É um sacrifício previsto por Deus para salvar a humanidade do pecado original lá com Adão. Assim como o pecado entrou no mundo através de uma mulher e de um homem, agora a salvação para a humanidade entra no mundo através de uma mulher e de um homem. A mulher foi Maria, que aceitou o chamado do Senhor, engravidou do Espírito Santo e deu a luz ao Filho de Deus. Os filhos de Deus naquela época eram anjos, né? Hoje a interpretação cristã é de que eram anjos, na verdade não, eram outros deuses. Depois o monoteísmo judaico vai começar a interpretar esses filhos de Deus como anjos. Mas para os cristãos, Jesus é Filho de Deus e, portanto, Deus também. Para os cristãos há um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, a crucificação de Jesus teria acontecido ali em 29 depois de Cristo. Foi um processo, ele passou pela Fortaleza Antônia, onde ele foi julgado por Pôncio Pilatos, depois foi mandado para o Palácio de Herodes,
Nenhum dos dois, nem o Pôncio Pilatos, nem Herodes, queria matar Jesus, porque não via nele um representante de perigo algum. Mas a galera judaica, principalmente os fariseus e uma galera mais radical do judaísmo, queria a morte de Jesus por heresia, por blasfêmia. Mas eles mandam porque não podiam realizar nenhum tipo de sacrifício ou de pena de morte, porque quem praticava as penas naquela época, quem governava a região da Judéia, eram os romanos, o Império Romano. Né? E ele é crucificado no Monte Gólgota, no Calvário, em Jerusalém. Então Jesus é considerado o Messias, o ungido, o Filho de Deus, ele é acusado de blasfêmia pelos judeus e de traição, ou de querer se colocar no lugar do imperador romano, porque Jesus se dizia o rei dos judeus. E aí, para o Império Romano, isso seria um crime, você se dizer rei ou imperador no lugar do próprio imperador romano. Então, Pôncio Pilatos era governador romano na época, ele julgou Jesus. Ele acabou lavando as mãos, vocês que querem matar ele, então eu vou mandar matar ele por vocês, vou jogar na conta de vocês, judeus. O Herodes Antipas também participa da história, filho de Herodes aí, o Grande. Ele governava na época as regiões da Galiléia e Pérea, como um rei submetido aos romanos. Então ele era um rei, mas estava submetido ao Império Romano. José de Arimateia é membro do Conselho de Governo Judaico, o Sinédrio, onde Jesus foi julgado e condenado por blasfêmia. Mas como a pena de morte que eles queriam não poderia ser aplicada por ele, só pelo Império Romano, eles mandam para Pôncio Pilatos e depois para Herodes. Né? Mas o José de Arimateia era simpático a Jesus. Ele não queria a morte de Jesus. Era um conselho do Sinédrio, tinha cerca de 70 juízes da lei judaica, da lei mosaica. Então, em zombaria de Cristo, a luva de ferro, que coroa com espinhos, tem a coroa de espinhos, algumas versões de ferro e outras de madeira mesmo. Segundo algumas versões também teria uma gargantilha de pontas no pescoço. Tudo isso aí simbolizando a brutalidade dos zombadores, daqueles que crucificaram Jesus. Ele foi levado diante de Pôncio Pilatos, depois diante de Herodes. Ele acabou sendo condenado pela multidão. Herodes também não quis matar, mandou de volta para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos ele falou, hoje eu vou fazer uma graça para vocês. Como estamos perto da Páscoa aí, sempre na Páscoa eu solto um líder de vocês que está preso aqui. Quem vocês querem que eu solte? Ele tinha Barrabás, que era um assassino ladrão, e tinha Jesus. E aí o povo, a multidão escolheu quem? Para soltar Barrabás. O povo sempre escolhe o ladrão e o assassino. Quando o povo precisa votar, ele só essas merdas. O Bolsonaro muda, cada um pior que o outro. O povo não sabe escolher. Isso mostra aí o quanto a democracia é limitada de fato. Jesus foi crucificado com outros 2 ladrões, com 3 cruzes, segundo os relatos bíblicos. E aí temos lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 14. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. O assassino era o Barrabás, o ladrão. Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu. Então, isso está lá em Mateus também. Pôncio Pilatos faz alguns questionamentos ali para Jesus. E Jesus vai falando, de fato, eu sou um dos judeus, mas não um meio político que vai fazer uma revolução. A minha revolução é outra revolução do amor. Uma revolução não que mata os outros para tomar o poder, mas uma revolução que, em vez de matar, dá a vida para salvar os outros. E os cristãos hoje querem, de qualquer forma, se envolver com política, algo completamente contrário ao que Jesus defendia. Jesus não queria o poder político desse mundo, porque ele dizia, meu reino não é daqui, meu reino é de outro lugar. Então, as horas mais sombrias foi ali entre meio-dia e 3 horas, só para terminar aqui. O símbolo da cruz era um símbolo de maldição naquela época. Aí agora a cruz virou um símbolo, a partir do cristianismo, de salvação, de bênção. Aquele que era símbolo de maldição, agora não é mais maldição. Agora é uma bênção, agora é salvação. Então o caminho do Calvário mostra Jesus sobre a cruz, vítimas de crucificação, deviam carregar a própria cruz. Jesus carregou, até o local onde eles morreriam, seriam crucificados. A crucificação combina várias cenas, com uma conversão de um centurião também.
logo no final ali, ele vai falar, né, realmente esse homem era o Filho de Deus. E o fez de uma esponja bebida de vinagre, estava com sede, ele era o vinagre para ele beber. Ele deu o último suspiro, segundo a tradição, às 3 horas da tarde, ele morre. Ele teria morrido para nos libertar dos nossos pecados, para salvar a humanidade. E é isso aí. Isso aí é o que defende, é o que ensina a religião cristã sobre a crucificação de Jesus. Beleza? Por hoje é isso, né?